E é por isso que lá em Hebreus 11, versículo 6, a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amados irmãos, o tema desta noite é fundamentos da fé. Fundamentos da fé. O que é fé? E por que em Hebreus 11, 6 nos diz que é impossível agradar a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. E muita gente quer agradar a Deus fazendo obras caridosas. Muitas pessoas interpretam que agradar a Deus é fazer o bem ao próximo. É claro que isso agrada a Deus, com certeza. Mas não é só isso. É claro que fazer e ajudar o próximo agrada muito a Deus. Mas não é só isso que Deus quer de nós. Ele quer de nós um comprometimento maior. Vejam bem, se fosse só isso, se fosse só eu, se fosse só você, se fosse só nós, agradarmos a Deus fazendo algo para a sociedade, nós estaríamos automaticamente comprando o nosso lugar no céu. Nós estaríamos o que fazendo? Não precisa nós estar aqui na igreja. Se fosse só isso, se fosse só para agradar a Deus, para nós termos fé e agradar a Deus, simplesmente nós o que poderíamos fazer? Vamos então comprar sacolas econômicas, vamos fazer o bem, vamos fazer uma ONG e está tudo bem. Então no momento que eu fizer isso, eu vou estar agradando a Deus e eu vou estar com o meu lugar garantido no céu. Seria muito simples, muito fácil. Seria um negócio. Então muitas pessoas acham que agradar a Deus é fazer somente isso. E a palavra de Deus em Hebreus diz: é impossível agradar a Deus, porque pois quem dele aproxima-se. Tá? E venha mais adiante ali nesse versículo 11, 6. Sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima. Vejam bem. Então aí nós temos uma situação que nos prova que não é só você comprar cestas básicas, não é só você ajudar o próximo que vai te levar para o céu. Isso agrada a Deus, com certeza. Mas não é só isso. Precisa também, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos ajudar. Mas nós precisamos também nos aproximar de Deus. Porque nós nos aproximando dele, nós estaremos agradando a Deus. E agradando a Deus, nós estaremos aperfeiçoando, aumentando a nossa fé. E a fé, o que é a fé? Aí você pode dizer, mas o que é fé? A fé é aquilo que você já conhece. Lá em Hebreus, capítulo 11, em versículo 1 em diante, deve estar aparecendo na tela para você. Ele nos diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Isso é a fé. Muita gente confunde, muita gente não sabe o que é a fé. Mas o que é fé? Fé é crer naquilo que você não vê. Deus você não vê. Deus você sente Deus. Você sente o Espírito Santo, você não vê o Espírito Santo, mas você sente o Espírito Santo. Você não vê a fé, mas você crê que isso existe dentro de você. É um forte fundamento. Esta fé é o que nos move. Esta fé, minha gente, é o que nos faz levantar pela manhã. Esta fé é que nos faz nos mover. Essa fé, ela é aquilo que Deus nos deixou para nos alimentarmos, para nos moldarmos. Nós precisamos estar com fé para que nós possamos vir à igreja. Você já deve ter visto, já deve ter comentado, ou chegou até você, muitas situações que você diz, mas você sentiu falta de alguém na igreja, e aí você pergunta, mas o que você está fazendo? Onde você está? Eu não tive mais fé, não tenho mais fé, não tenho mais coragem, não tenho mais vontade. Aí você vê que a fé da pessoa, ela começou a se esfriar. E a igreja, o que a gente diz? Por que nós precisamos estar ligados a Deus? Para que a nossa fé não se esfrie. Por que você que está online tem que estar ligado na palavra de Deus? Por que nós na igreja precisamos estar aqui?
para que nós adquirirmos mais fé. E a fé é o que diz a palavra do Senhor Jesus. Como que eu vou fazer para ter mais fé? Mas eu vim da sua igreja. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Lá em Romanos 10, 17. Lá em Romanos 10, 17. E tudo isso que a gente está trazendo é algo que está na Bíblia. Não é nada inventado pelo pregador. Não é nada lido por livros seculares. Mas é tudo tirado da palavra de Deus. E lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, ela nos diz de como e de onde vem a fé. Porque muitas vezes você diz assim: a minha fé está acabando, minha fé está terminando. E a fé, eu digo que é um combustível para o cristão, é um combustível para o ser humano. A fé é para nós levantarmos pela manhã. A fé nós precisamos ter dentro de nós. E aí Deus nos inspira a falar sobre a fé. Deus inspirou aquilo que eu falei no início, que Deus inspira temas para os pastores, para o pastor da igreja. E eu quero crer e dizer a vocês que esse tema a respeito de fé, que Deus inspirou o pastor da igreja para trazer aos domingos, certamente é porque Deus viu entre nós, Deus viu entre a geração uma falta de fé, um esfriamento de fé. E é por isso que Deus disse assim: não, nós precisamos alertar. É por isso que eu disse que a palavra de Deus, ela não nos põe medo, ela nos alerta. Isso que a gente está dizendo não é para você ficar apavorado. Não, a palavra de Deus, ela nos alerta. O que ela está nos alertando? Olha, nós precisamos conservar a nossa fé. Olha, nós precisamos ter fé. Olha, cuide da tua fé. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos fala sobre isso. A Bíblia nos alerta sobre isso. Porque a fé é um combustível que nós precisamos ter. E quando não temos fé, nós não teríamos a igreja cheia, nós não teríamos pessoas na online, nós não teríamos você aqui. Por muitas vezes, quantas vezes você deixou de vir à igreja por estar com café, por estar desanimado, desanimada? A fé é um complemento do desânimo. O desânimo vem pela fé, a fé vem pelo desânimo. E você, quando vai perdendo uma coisa, perde a outra. E a palavra de Deus quer nessa noite nos rompermos em fé. Gente, você só faz as coisas porque você tem fé. Você só vai porque você crê. Você tem fé no Deus que você tem ouvido. Você sente Deus. O ser humano tem por natureza acreditar naquilo que se vê, né? A criança tem uma certa idade da criança que ela, por isso que as crianças muitas vezes elas saem pegando tudo que vem pela frente, né? A criança chega a uma certa idade e ela quer pegar, ela quer tocar em objetos. E aí você fica correndo atrás da criança, você fica correndo atrás dela, não mexe aqui, não mexe ali, tira isso da mão, porque a criança ela chega nessa idade que ela só crê que isso existe se ela está vendo aquilo, mas ela só realmente acredita quando ela toca naquilo lá. É uma fase da criança. Essa fase a gente já passou. Só que isso aí está dentro de nós. Isso existe dentro de nós. E o ser humano, isso não é feio, não é horrível, mas a gente por muitas vezes a gente só crê, só tem fé naquilo que a gente enxerga. Aquilo que a gente vê, eu acredito. Aquilo que eu não vejo, eu não acredito. E nós temos um personagem da Bíblia, um dos discípulos, chamado Tomé, né? E vocês conhecem muito bem ele, a história, porque ele é taxado como né? Quando a pessoa não acredita em alguma coisa, você fala: isso aí é um Tomézão, esse aí é um Tomé, esse é Tomé. Então o Tomé, ele é um discípulo, vejam bem, Tomé era discípulo de Jesus, andava com Jesus, estava ao lado dele. Olha só como é que é o ser humano e como que são as coisas. Ele via os milagres, ele via acontecer, mas ele não cria, ele não acreditava. Ele tinha que saber para poder crer nisso. Então o Tomé era a pessoa que era o discípulo que não acreditava. E que nós não sejamos Tomés, que nós creia no Senhor Jesus que estamos vivendo e que esse Deus possa nos dar muita fé, que a gente possa ter fé nas nossas vidas, nossos corações. Aí você me pergunta e você diz assim: tá, mas a fé vem por aonde? Aonde que vem a fé? A fé vem ali, ó, em Romanos 10, capítulo 17, onde a palavra de Deus nos diz assim, ó: a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem
é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé, por onde vem a nossa fé? Eu quero ter fé. Como é que eu vou fazer para ter fé? Pela palavra de Deus. No momento que vocês estão aqui nessa noite ouvindo, no momento que você está aí online ouvindo, você está adquirindo mais fé. Porque é Deus falando através dos seus profetas, é Deus falando através dos seus pregadores. O que eu estou falando aqui não é coisa minha, é coisa de Deus que coloca na vida da gente. Somos vasos, instrumentos de Deus. A pessoa que está aqui não sou mais eu. Eu fiquei ali, sentado no banco. O Rogério, que vocês conhecem, está sentado ali. O que está aqui em cima é um vaso para ser usado por Deus. O que está aqui em cima não é o Rogério. O que está aqui em cima é a boca de Deus. É um vaso que Deus precisa usar. Deus precisa usar alguém, um ser humano. E Deus usa eu, usa você, lá no teu trabalho. Ah, mas eu não sou pregador. Você é sim. Você é porque no momento que você abrir a tua boca, você é a boca de Deus. Mas você precisa estar fundamentado na fé e na palavra. Porque abrir a boca e falar besteira, você não abre a boca. Porque às vezes tem um ditado que diz que boca fechada às vezes é melhor que estar aberta, não é verdade? Tem outro ditado que diz boca fechada não entra mosca, não é verdade? É isso aí que acontece. E vocês conhecem muitas pessoas, né, que a boca fechada é uma bênção. Abre a boca é um horror. Quantos de nós a gente não conhece pessoas assim? Então a gente precisa ter essa sabedoria de Deus. Precisa pedir isso de Deus. Para que a gente possa, quando nós abrirmos a nossa boca, venha algo de Deus para aquele que estiver ouvindo. Assim que nós temos que ser. Assim que nós precisamos ser. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está todo domingo, toda quarta-feira, todo final de semana, aprendendo de Deus. Nós estamos aqui porque a gente precisa ser melhor a cada dia. Nós não podemos ser iguais aos outros. Nós temos que ser luz na escuridão. Nós precisamos ser bênção. Nós precisamos ser diferentes. Precisamos ser diferentes. O nosso agir, o nosso falar precisa ser diferente, precisa ser notado. Eu vivi em momentos do evangelho no início da carreira, onde as igrejas eram mais restritas. Você via o crente de longe. Você via porque as vestes deles, a atitude deles eram diferentes. Bem diferentes do que os demais. Hoje não é tão diferente. Então a gente precisa nos destacar aonde? Nos nossos modos. Tu enxergava um crente de longe pelos seus vestimentos. Hoje a gente não enxerga mais por os vestimentos. Mas nós temos que começar a enxergar o cristão, o crente, o lavado pelo sangue do Cordeiro, pelas atitudes. E é tão difícil. É essas atitudes que Deus quer que nós tenhamos. Para ter atitudes como essa, nós precisamos ter fé, precisamos ter fundamento. Por isso que a palavra e o texto desta noite é os fundamentos da fé. Precisamos estar fundamentado aonde? Na palavra de Deus. Para nós abrirmos a boca e falarmos algo que sare as pessoas. Você está aqui sentado ouvindo a palavra de Deus nesta noite para quê? Guarda tudo. Aí você ouve a palavra de Deus, sai cheio, estufado, gorda. A palavra de Deus. A minha mulher está emagrecendo, a Holanda está emagrecendo. Ela diz assim: olha minhas roupas aqui, ó, meu Deus, olha, está emagrecendo. Aí ela bota uma roupa, Deus, o livro, essa roupa aqui, não, nossa, olha quanto está sobrando. Aí eu digo para ela assim, ó, é só engordar um pouquinho. Olha o olhar dela. Me come pelo olhar. Aí ela, ai, que hora está sobrando a roupa. Eu digo, é só engordar um pouquinho. Então, você sai da igreja gordo da palavra do Senhor Jesus. E aí fica para ti. Não, nós temos que levar, proclamar essa palavra. Mas para proclamar, vejam bem. O mundo lá fora, você sabe, quem fala de Deus, sabe, está muito sedente da palavra de Deus. Você não precisa ser um expert em Bíblia para falar de Jesus. Você não precisa ser um teólogo, uma teóloga para falar da palavra de Deus. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu não vou falar de Jesus porque eu não sei muito as coisas.
Gente, o povo está tão sedente que se tu dizer assim, ó, Jesus Cristo salva, liberta e ainda te leva para o céu, é o que ela quer ouvir muitas vezes. Basta. Muitas vezes palavras tão simples como estas. Muitas vezes, gente, você já tem ideia, as pessoas estão tão carentes, tão sedentas da palavra. Se você começar a falar algo de Deus para ela começa a chorar, ela começa a te ouvir, ela começa a comer aquela palavra. E você não é aquele pregador eloquente, você está pregando a palavra mais do que nós aqui. É isso que eu digo, mas isso nós precisamos ter fé. Nós temos que acreditar, nós temos que ter fé para fazer isso. É isso que a gente precisa adquirir na igreja. É isso que nós estamos hoje, nessa noite, adquirindo mais um pouquinho de fé. Adquirindo um pouquinho de fé. Existe uma canção que dizia: sem fé eu não posso orar, sem fé eu não posso cantar. Senhor, que me ouves agora, me dá um pouquinho de fé. Me dá um pouquinho de fé. Me dá um pouquinho de fé. Senhor, que me ouves agora, me dá um pouquinho de fé. Sem fé eu não posso orar, sem fé eu não posso pregar. Senhor, que me ouves agora, me dá um pouquinho de fé. Um pouquinho de fé, gente. Nós cantávamos isso lá no começo dos anos 80. Você brincadeira. Não, tô brincando, não é tanto assim, não é tanto assim. Isso aí, um pouquinho de fé, gente. Vejam bem, um pouquinho de fé. Aí eu vou trazer um texto que nos fala sobre um pouquinho de fé. Gente, a gente não mede a nossa fé. Mas num texto, tem um texto que nos traz, assim, ó, lá em Mateus 17, 20, tem um texto que nos fala sobre um pouquinho de fé. Qual é a medida da tua fé? É bastante, você não tem como medir, né? Porque tu não tem um termômetro, você não sabe, né? A gente não sabe que termômetro, que intensidade, que grau de fé eu tenho, né? Mas a palavra nos relata em alguns textos que um pouquinho, se tiver um pouquinho de fé, você faz horror. Tu imagina bastante, nós nem podemos ter, eu acho, né? Porque a palavra nos relata, né? Essa canção nos dá, me dá um pouquinho. A canção é tão estranha, porque ela podia dizer assim, me dá um pouco de fé, me dá o bastante fé. Não, mas a canção foi inventada, né? Me dê um pouquinho, porque foi baseada, de repente, nesse texto que vamos falar agora, né? Um pouquinho de fé, quer dizer, não precisa muito. E aqui nesse texto nos traz essa máxima, porque aqui diz, eu acho que ali, vamos ver se está aqui no texto aqui, Mateus 17, versículo 20, né? Ele respondeu, Jesus respondeu. Esse texto, antes de chegarmos aqui no versículo 20, para você entender, Jesus falando aqui, quando Jesus diz, ele respondeu, quando fala ali, eu não estou enxergando aqui, por isso que a tela estou meio... Quando Jesus aqui diz, ele respondeu. Quando Jesus fala essas palavras, antes de chegar nesse texto, foi um momento em que foi apresentado aos discípulos um rapaz endemoniado, e os discípulos oraram e não foi expulso o demônio, não aconteceu nada. Olha, os discípulos de Jesus, vejam bem, eram os discípulos de Jesus, eram aqueles que andavam com Jesus. Então não te surpreenda, né? Você não é a única que por muitas vezes ora em alguma coisa, em algum lugar, e não acontece. Não vá com isso se frustrar, não vá com isso diminuir a tua fé ou acabar com a tua fé, né? Porque por muitas vezes Deus tem os seus meios, né? Aqui nesse texto, antes de chegarmos aqui nesse texto no 17, capítulo 20, né? Foi um processo em que um rapaz estava endemoniado e foi trazido aos discípulos, e os discípulos oraram e não aconteceu, não saiu o demônio do rapaz. Então a gente, porventura, muitas vezes que vai orar, você tem que ter coragem de orar. Faz o teu papel de oração, Deus faz o dele, entendeu? Não te acovarde, né? Não te esfria a fé tua, né? Vai com fé. Outra coisa importante, vá com fé, vá com confiança.
que Deus olha o teu coração. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua convicção, a tua certeza, né? Às vezes, muitas vezes, quando tu vai orar e não acontece nada, é porque você foi lá meio duvidando. E aí duvidou, lascou. Você, vou orar, mas eu acho que... Falando em orar, agora eu vou contar mais uma. Depois nós vamos ler isso aqui. Agora falando em orar e não acreditar, vou contar uma do pastor Paranhos. Eu pedi para o pastor Paranhos, que está presente aqui no auditório, a autorização dele para falar sobre isso, né? E aí você vai ver como funciona a fé. E essa máxima que eu vou trazer vai nos encher de fé, né? E vai nos dar uma certeza e convicção naquilo que a gente está pregando, naquilo que está conhecendo, né? Pastor Paranhos, há anos atrás, quando dirigia a igreja, nós tínhamos irmãs, nós tínhamos pessoas que congregavam, que moravam na cidade de Arvorezinha, e era o interior de Arvorezinha. E eu estou contando essa história porque eu pedi a autorização dele para relatar esse momento. E o pastor Paranhos, uma certa feita, foi à casa desta irmã chamada Nevilde. Isso é real, isso é verdadeiro, né? Isso não é história da carochinha. Isso não é história que eu estou contando aqui, é história real, isso aconteceu. O pastor Paranhos está presente, está aqui, pode confirmar. Ele até franqueei a oportunidade dele estar aqui trazendo esse testemunho, trazendo essa máxima para a nossa história. E aí ele preferiu que eu contasse, porque eu conheço bem a história, porque nada mais, nada menos, ele é meu cunhado, né? É chegado meu, é da família, então não tem problema, estou liberado. E aí então, ele me deu essa liberdade para falar, para contar essa história, que tem duas coisas ali: a falta de fé de um lado e a fé do outro lado, que vai nos enobrecer, vai nos ajudar nessa noite. E como era interior, o pastor Paranhos precisou ir até a Arvorezinha para então evangelizar, para fazer cultos domésticos com essas famílias que tinham longe daqui de Passo Fundo. E era o interior, chegando lá, tinha uma reis, ou seja, uma vaca. Uma reis é mais técnica, né? Falando uma reis, mas se eu falar reis, né? 10 reis, 20 reis, você está vendo, não vão entender, né? É uma vaca. Tinha uma vaca, que era a vaca que dava o leitinho para eles, né? Você sabe que no interior tem muito disso, né? Tem as vacas, os gados, os animais que são cultivados e são o sustento da família. E esses animais são muito preciosos, são muito valores para a família, né? Em termos financeiros. E pastor Paranhos chegando lá, a irmã disse: pastor Paranhos, ainda bem que o senhor chegou. Pastor Paranhos, a minha vaquinha, a minha vaca. O filho dele chegou até a sair do culto agora, mas que barbaridade. Mas que barbaridade. Agora tu vai sair, homem. Tu podia deixar para depois essa aí. Você não podia ter feito isso. Podia deixar. Esse é o filho dele, viu? O filho do pastor Paranhos. E eu, como não perco a piada, mas capaz, né, Nenê? Não me aguentei agora. Não, ele podia ter deixado, né? Mas que barbaridade. Aí então, vamos para a vaquinha, né, gente? Aí, chegando o pastor Paranhos, olha só a fé da irmã. Aí você vai ver dois extremos. Chegou o pastor Paranhos: pastor Paranhos, eu estava ali esperando o pastor Paranhos. Olha, minha vaca lá, tá lá no potreiro, tá morrendo, ela não levanta mais, pastor. E olha aqui, ó, eu fui na agropecuária e eu disse pro cara da agropecuária: eu vou comprar um sal grosso. Glória, aleluia. Vou comprar um sal aqui, ó, não pensa que é macumba, tá? O sal grosso, para quem não sabe, sal grosso é usado pro gado, né? Quem conhece sabe, quem é da lida sabe que o sal, ele é usado também pro gado comer juntamente com o alfafa, com, né? Isso, né? Certo? Tá tudo legal, beleza? Então tá, então esse sal foi comprado. Ela disse assim: ela foi na agropecuária, comprou sal, e ela disse pro cara da agropecuária: eu vou comprar o sal, que o pastor Paranhos, lá de Passo Fundo, vai vir esse final de semana aqui, ele vai orar pelo sal e a vaca vai ficar boa. Aí o veterinário disse assim pro marido da Nevilde, que é a irmã, disse assim: essa mulher tá louca, você tá batendo pino já, você que trate ela, não a vaca. Trate ela também, não trate só a vaca, porque a coisa complicou agora. Tem que tratar duas coisas na tua casa: a mulher e a vaca.
Está entendendo? Olha só a situação. E olha o que a fé faz. Entendeu? Aí, pastor Paranhos chegou, ela chegou com aquele sal. Ô, pastor Paranhos, mas eu orar por sal, pastor. Chegou, ô, pastor. Pastor, ora pelo sal aqui. O pastor, não é. Pastor, mas eu não vou. Ele não falou para a mulher. Ele pensou, mas eu orar por sal agora? Mas é só o que me falta. Tá orando por sal para essas coisas, né? E tá louco, não vai dar certo isso aí. Mas ele não falou. Né? Ele pegou, orou pelo sal. Senhor Jesus, abençoe esse sal em nome do Senhor, que seja um remédio e tal. Fez o papel de pastor dele. Mas ele nos conta que ele não acreditou nada. Isso aí não vai dar certo. E a mulher saiu com o sal para dar para a vaca. E aí escureceu, terminou o dia, foram dormir. No outro dia de manhã, meu Deus, a mulher batendo na porta do pastor, do quarto do pastor. Pastor. O pastor parou, a primeira coisa, sim, morreu a vaca. Sabe o que é? Não sei se aconteceu algumas vezes com você, ou vai acontecer com você. Mas olha o que as coisas nos pregam, olha as situações que nos pregam. Entendeu? Morreu a vaca. Ela disse, pastor, venha ver, a vaca está boa, a vaca levantou, está pastando, pastor. E o pastor, glória a Deus, aleluia. É isso mesmo, tem que ter fé. A fé daquela mulher, gente, veja, olha o extremo. Dá para, acontece. Por que eu trouxe essa história? Porque é uma história verídica, é uma história que aconteceu. Os mais antigos sabem, conhecem. Ele está aqui, ele pode relatar, era para ele relatar isso. Mas aconteceu, então isso são coisas, gente. A fé daquela mulher fez com que acontecesse. Então o Deus que viu? Deus viu o coração da mulher, Deus viu o coração. Por isso que eu digo, temos que ter fé. Quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda, acontece as coisas na tua vida. Então Deus nessa noite quer que nós tenhamos um pouquinho de fé, muita fé. Não sei como é que está a tua fé nessa noite, não sei como é que você está, mas nós temos que sair daqui com fé, com muita fé. A doença, a dificuldade vem sobre nós, as coisas acontecem, nós temos que ter fé de orar e acontecer. Quando você orar, a palavra de Deus nos relata que nós fazemos milagres maiores do que Ele fez. A palavra de Deus nos fala sobre isso em alguns textos. Então você tem que tomar posse dessas coisas. Você tem que tomar posse que você está na igreja. Tomar posição e dizer, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus agora. E fazer isso, a fé é a tua fé. E tanto que a tua fé te curou, porque a mulher do fluxo de sangue, já vamos para essa situação também. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, a mulher, você conhece a história, né? Que um de Jesus, quando a mulher está ali com fluxo de sangue, e ela toca nas vestes de Jesus. Eu tenho o texto aqui, que está perto aqui, a mulher aqui, Marcos 5,34. Então, Marcos 5, bota lá Marcos 5,34, depois nós vamos para o grão da mostarda ali. Marcos 5, depois já estamos nessa parte aí. Marcos 5,34, para vocês verem como a fé, a pessoa tendo fé, acontece as coisas, entendeu? Você tem que ter fé. Nesse texto, em Marcos 5,34, então lhe disse, filha, a sua fé te curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Filha, a tua fé te curou. É a fé, gente. Está aí, mais um texto, mais algo que a Bíblia nos relata. A fé. A fé te curou. A fé realizou, a fé faz. E Deus conhece, olha só. Não tem como nós disfarçarmos, porque Deus conhece o nosso coração e a nossa fé. A fé, então Deus conhece a nossa fé, minha gente. Deus conhece. Então disfarçar não adianta, certo? Disfarçar não adianta, porque a gente disfarça para as pessoas. A gente tem um talento, né, para disfarçar as pessoas, para nós, né, para os outros. Mas Deus não tem como disfarçar. Não tem como disfarçar. Porque Ele conhece seus fios do cabelo, quantos você tem. Ele conhece teu pensamento, tua mente, conhece teu coração, conhece tudo que você dá uma disfarçadinha para uma pessoa. Para Deus você não consegue disfarçar. Então Deus, conhecendo o coração daquela mulher que nós contamos, a Neuvilde, conhecendo o coração, Deus agiu na fé dela. Conhecendo o coração desta mulher, do fluxo de sangue,
Deus, conhecendo o coração desta mulher, que foi curada do fluxo de sangue, quando ela tocou nas vestes de Jesus, Deus conhecia o coração dela, e através da fé, que realizou o milagre, ela foi curada através da sua fé. Então, para você ver o quanto é importante nós termos fé. E o inimigo sabe que é importante o crente, o cristão ter fé. E ele, sabendo disso, ele ataca aonde? Na sua fé. Ele ataca no desânimo da sua fé. E eu trago um texto em que, quando nós estávamos falando que a Bíblia nos relata, a Bíblia nos aconselha, a Bíblia nos traz máximas para nós nos alertarmos, é sabendo de que a fé é o combustível do cristão, e com fé as coisas acontecem, com fé o crente ora e cura, com fé o crente ora e acontece. O inimigo, sabendo disso também, porque você não vai pensar que se Deus te conhece, o diabo também te conhece, e o diabo tem estratégia, tem táticas, e ele está ao redor. A própria palavra nos fala sobre isso. Então, conhecendo a fé, o diabo, sabendo disso, ele vai atacar nesse sistema, da tua fé. Porque aí ele também te elimina, vamos supor. Qual é a ideia? Qual é a tática do diabo? É eliminar, é te eliminar. A tática é fazer isso. Então, aonde que ele ataca? O diabo é esperto. As regiões malignas são organizadas. Não vai pensar que o diabo não existe, não vai pensar que demônio não existe. Existe sim. A Bíblia nos relata sobre um céu, mas a Bíblia também nos fala sobre o inferno. A Bíblia nos fala sobre diabos, nos fala sobre demônios. Isso existe, é bíblico. Então nós não vamos achar que isso não existe. Nós não vamos, que a gente não está enxergando, e aquilo que não está enxergando, eu não acredito. Eu quero ver um demônio para me acreditar. Eu vou ver um demônio. Não vai acontecer isso. Mas você vai ver agir. Você vai ver ataques desse demônio. Você vai ver agir desse demônio na tua vida, nos teus negócios e diante de você. Se você não quer ver, mas você vai sentir. Você vai ter uma experiência. Então não relaxe, não abra a guarda. Não fique querendo não acreditar nisso que existe. A palavra de Deus nos diz assim, lá em Mateus 24, versículo 10. 24:10. Nós temos um texto que a palavra nos fala sobre isso que estamos falando, sobre o agir de Deus na fé e o agir do demônio, do inimigo na tua fé. Vejam bem, Mateus 24:10 nos diz a palavra do Senhor: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E agora vem: e devido ao aumento desta maldade, pasmem a vocês, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É a Bíblia. Gente, não é eu que estou falando. Eu não falei que a Bíblia nos alertava? A Bíblia está nos alertando. A Bíblia está nos dizendo que nós precisamos ter fé. Nós estamos aqui porque nós precisamos ter fé. O diabo, ele quer saquear a nossa fé. A Bíblia está relatando que se nós não conservarmos, não cuidarmos da nossa fé, se esfriará. E é isso que a tática do inimigo vem fazendo no meio de nós: esfriar a fé. E o esfriamento da fé, gente, ela é tão interessante, que o esfriamento da fé, ela não é assim, hoje eu estou cheio de fé, amanhã eu não estou. Não. O inimigo, ele é tão astuto que ele vem te diminuindo, ele vem te dando porçõezinhas, te tirando a fé gradativamente, porque a tática dele é com que você não perceba que você está ficando sem fé. Essa é a tática. Olha a tática do homem. Não é fraco. O diabo não é fraco. Porque muitas vezes ele podia chegar aqui e tirar a tua fé. Aí tu diz: cadê minha fé? Eu não tenho fé. Não. Ele vem sorrateiramente, devagarinho, colocando um pouquinho aqui, tira um pouquinho ali,
dá uma dificuldadinha ali, coloca um empecilho lá, dá uma água ali, vai fazendo outra coisa aqui, e você vai diminuindo. Você não percebe que muitas vezes deve ter acontecido com alguém de nós, com alguém que está nas redes sociais já fazendo isso, ou já viu alguns amigos, amigas, que isso tenha acontecido, porque por muitas vezes você veio vendo que a fé foi diminuindo, você vai perdendo a vontade, você não quer vir mais à igreja, você não quer fazer as mesmas coisas que você fazia, você já não está sentindo prazer naquilo que você tem, você já não está amando aquilo que você amava, você está começando a ver que alguma coisa está mudando em você ou alguém próximo de você. Isso aí é característica de que há um esfriamento de fé. E aí então, o diabo vem sorrateiramente, ele vem devagarinho, tirando aos pouquinhos, que quando a gente vê já não tem mais força, já não tem mais fé. Essa é a tática, essa é a ideia. E para isso a Bíblia nos alerta, a palavra de Deus nos alerta. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, para sermos alertados por Ele. Porque se Deus não amássemos a nós, se Deus não gostássemos de nós, Ele não estaria trazendo uma palavra como essa para nós hoje. Ele deixaria? Se virem. Não. Ele disse, olha gente, inspirou pastores, inspirou pregadores, disse, vai lá e fala para eles assim, assim, assim. Porque eles estão precisando. Porque olha, está acontecendo isso no meio do povo. Vai lá e fala. Ele está usando os profetas, ele está usando os homens, mulheres, jovens de Deus, para proclamar a glória do Senhor Jesus, para proclamar a palavra de Deus. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus, guardar em nosso coração e praticá-las. Não podemos ouvir a palavra de Deus e sair por outro ouvido. A palavra de Deus ali, a palavra de Deus que diz, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como é que é a fé? Por onde vem a fé? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós não podemos ouvir a palavra de Deus e entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ou ouvir a palavra de Deus e não praticar esta palavra. Ouvir a palavra de Deus, nos ter mais fé e não usar essa palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus nos alerta, quando ele fala assim, naquele tempo, quando a Bíblia fala naquele tempo, é os tempos que irão para vir, os tempos que acontecem, porque a palavra de Deus, ela é ontem, hoje, será eternamente. Então naquele tempo aconteceu, naquele tempo da Bíblia, aconteceu situações de esfriamento de fé, de pessoas que se deixaram levar. E a palavra de Deus nos alerta que nessa era, nessa geração, também isso acontecerá. Porque quando a palavra de Deus diz, naquele tempo, muitos ficarão, é futuro. Eu estou falando isso porque eu procurei o professor, eu fui procurar os universitários essa noite. E ele me esclareceu, ele me disse, ficarão, está no futuro. Então a palavra de Deus nos diz assim, naquele tempo muitos ficarão escandalizados. Ou seja, nessa geração, nas gerações próximas, ficarão escandalizados. E a palavra vai estar, acho que no telão, ali eu não estou enxergando aqui. Ficarão escandalizados, trairão e odiarão um aos outros. Gente, isso não está acontecendo? Isso nós estamos vivendo esse momento. Quando a palavra diz naqueles dias ficarão, não é esses dias, não é os dias de amanhã, quando muitos trairão, quando muitos se odiarão uns aos outros. E aqui vem uma outra situação que tem que se ter cuidado. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Nós já não estamos vivendo momentos como esse? Você já não está vendo aparecer profetas de tudo que é lado, pregadores de tudo que é lado, curandeiros de tudo que é lado, milagreiros de tudo que é lado? Você não está vivendo isso? Você não está vendo? Você está vivendo isso? Nós já estamos vivendo esse momento. Momentos como esse, quando a gente lia a Bíblia lá 40, 50 anos atrás.
eu pensava assim, ó, eu não vou alcançar isso. Isso não vai acontecer. Quando isso acontecer, eu já vou estar longe. Já vou estar já morri. E aí eu chego e leio a palavra de Deus novamente e eu vejo assim, eu olho e digo, meu Deus, eu estou alcançando aquilo que parecia ser tão distante. E talvez como você está alcançando momentos como esse. Tu lia uma palavra como essa, quando a gente dizia assim, falsos profetas aparecerão. Você diz, não, mas isso vai demorar muito. Já está aí os falsos profetas. E sabe o que acontece com os falsos profetas? Quando os falsos profetas, a tática do inimigo, é nesse ponto, é trazer falso profeta, anunciar algo que você queira ouvir. Essa é a tática. Certo? Porque assim, ó, ninguém vai acompanhar, ninguém vai seguir alguém que não traga algo extraordinário. Então nós temos que ter muito cuidado e muito fundamento na palavra. Esses dias estão acontecendo e acontecerão. Naqueles dias a palavra de Deus diz. Naqueles dias a palavra de Deus ficarão escandalizados. Nós já estamos nos escandalizando. Você não vê coisas pelas redes sociais e você fica apavorado, apavorada. Meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Isso é bíblico. Isso está aqui. Aí quando você pergunta assim, nossa, que dias difíceis. Claro, dias difíceis virão. Os dias não vão ser fáceis, minha gente. Não pense que nós vamos andar no mar de rosas. Porque vejam bem, se fosse bom aqui na terra, ninguém iria querer subir para o céu. Todo mundo ia querer ficar aqui na terra. E Deus coloca dificuldade na nossa vida porque a gente vai querer ir para o céu. Deus coloca dificuldades nas nossas vidas porque você vai querer assim, ó, louvar a Deus, angariar a fé, e você espera ansiosamente a volta de Cristo Jesus, ou pela vinda dele, ou pela morte, que você pode subir aos céus. Ou seja, morrer salva. São duas coisas que a gente procura. A gente procura isso. E os falsos profetas que virão e que já estão, eles vão oferecer a você assim, coisas extraordinárias, milagres. Vão oferecer coisas exuberantes. É assim que acontece. É por isso que nós temos que ter discernimento. É por isso que a nossa fé tem que estar fundamentada na palavra. Porque quando esses profetas falsos vierem oferecendo coisas maravilhosas, você vai pegar e vai dizer, eu quero ver se isso é real. Vai na Bíblia. Não. Porque a palavra de Deus diz que muitos de nós serão enganados. A palavra está dizendo aqui, muitos surgirão e enganarão a muitos. Porque quando se promete mundos e fundos, muitas pessoas desejosas querem seguir essas pessoas. E aí o inimigo está por trás disso. E aí quando você acorda, já se foi, não tem mais volta. Então nós precisamos estar fundamentados na palavra do Senhor Jesus. E isso aí não dando certo. Veja bem, o que acontece? Muitas vezes você vai seguir um profeta desse, uma situação disso aí, e a pessoa vai dizer, vai acontecer isso para você, você vai ficar rico, vai acontecer, e não acontece, porque são falsos profetas, enganadores. E aí, não acontecendo isso, a tua fé vai se esfriar, porque você não vai ter mais credibilidade. E aí por isso que a palavra de Deus nos diz que a fé de muitos se esfriarão. Que nós, minha gente, não sejamos essas pessoas. Que nós, minha gente, sejamos cheios de fé. Que nós possamos ter cada vez mais fé em nossas vidas e nossos corações. Nós íamos ler ali em Mateus 17, 20, onde fala essa palavra que nós estávamos fazendo, nós pulamos para outra. Essa temática, ela diz que os discípulos, esse jovem foi levado aos discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do jovem. E aí eles chegaram para Jesus e perguntaram, Senhor, mas o que aconteceu? Nós fomos lá, orando, não aconteceu nada. O que tem? E aí que veio a resposta. Ele respondeu, ele quem? Jesus. Aí Jesus respondeu para os discípulos, porque a fé que vocês têm é pequena. Olha aí, a fé deles era pequena. A fé de muitos nessa geração, nesses dias, está pequena. Será que a tua fé é o tamanho de um grão de mostarda? Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda,
E você sabe que o grão de mostarda é um grão minúsculo. Mas ele é minúsculo, mas quando plantado, se torna uma grande árvore. A tua fé pode ser minúscula, mas quando você abrir a boca, as coisas acontecem. Mas tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Se a tua fé é o tamanho de um grão de mostarda, mas que tem, olha só, se ela é o tamanho do grão de mostarda, o que acontece? Poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e de lá para cá. Vejam bem o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Olha só, se a tua fé, olha, for o tamanho do grão de mostarda, se a tua fé é pequena, olha, você diz a esses montes, se transporte para um lado, ele se transporta. Veja o tamanho da fé que estavam os discípulos. Se o grão de mostarda não chegou ao ponto da fé dele, então imagine que tipo de fé estavam. Que tipo de fé nós estamos tendo? Será que as coisas não estão acontecendo na tua vida porque está faltando fé na tua vida? Será que não está faltando isso? E nós temos na Bíblia personagens, nós temos na Bíblia inúmeros homens, mulheres. Moisés, por exemplo, foi considerado o pai da fé. O pai da fé. Davi, Isaías, muitos profetas foram exemplos de fé. E que nós nessa noite possamos sair daqui embriagados pelo Espírito Santo e com mais fé. Personagens da Bíblia tiveram exemplos de fé. Que nós possamos também ter exemplos de fé. Um personagem que eu aponto com uma extrema fé, aquele homem chamado Jó. Diz a palavra que Jó, em 2 versículo 8, após Jó perder tudo, vocês conhecem a história? Jó perdeu tudo, bens, mas ele tinha fé. Eu falo desse personagem para nós encerrarmos, porque foi um exemplo de fé. E pessoas, exemplos de fé, nós temos que pegar e ter conosco. Jó perdeu patrimônios, mas ele não perdeu a fé. Talvez você tenha perdido algumas coisas na tua vida, mas que nessa noite Deus está dizendo: não perca a tua fé. Eu não sei o que você está perdendo. Eu não sei o que você perdeu até aqui. Eu sei que não foi fácil você estar aqui. Foi muito difícil, e por ser difícil, muitas coisas ficam pelo caminho, e por muitas coisas a gente perde. Mas o que Deus quer dizer para você, coisas materiais você perdeu, mas não perca a fé. Não perca a minha palavra no teu coração. Eu estou contigo. Não foi difícil você estar aqui, mas Ele está com você. Jó continuou perdendo bens. Talvez você tenha perdido alguns bens, e aí você tenha se preocupado, perdido a fé. E o Senhor quer dizer nesta noite: não é os bens que eu quero você. Jó continuou perdendo a sua família. Seus filhos foram mortos. Veio alguém e falou: Jó, veio um vento impetuoso e a tua família morreu. Jó tinha tudo para desanimar, e Jó continuou firme na sua fé. Talvez você tenha perdido alguém da tua família, gente. Talvez o coronavírus tenha tirado alguém muito próximo de você, mas Deus quer dizer nesta noite: não perca a tua fé. Talvez você está perdendo alguém humano próximo de você, mas Deus quer dizer nessa noite: não perca a tua fé. E Jó continuou perdendo. Jó estava perdendo a sua saúde. Jó foi acometido de lepra, de ferimentos. E a palavra de Deus diz, Jó 2, versículo 8: então Jó apanhou um caco de louça. Em outras traduções diz, Jó apanhou um caco de telha.
caco de telha. Sobrou só isso para Jó. E a sua fé. Não tinha mais filho, não tinha mais patrimônio, mas lhe restava o que era mais importante: a sua fé. A palavra de Deus diz que Jó apanhou um caco de telha, um caco de louça, com o qual ele raspava as suas feridas. Talvez nessa noite tenha te sobrado somente um caco. Talvez a tua fé nessa noite está em cacos. Jó perdeu tudo, mas Jó não perdeu a sua fé. Eu não sei o que você perdeu, mas Deus nessa noite está dizendo: não perca a tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Com fé você conquista tudo de novo, mas é preciso que você tenha fé. A palavra de Deus diz ainda que Jó, sentado às cinzas, começou a raspar suas feridas. Aleluia. Talvez nessa noite você precisa raspar feridas. Talvez nessa noite você precisa pegar um caco de telha espiritual. Só lhe sobrou para Jó o caco de telha, cinzas e a sua fé. Nessa noite eu não sei em que estado está a tua fé, mas se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você ora e vai acontecer. Você fala e os montes se transportarão. Eu não sei se a tua fé está em cacos. Eu não sei se você não está sentado nas cinzas espirituais. Jó sentou as suas cinzas, pegou um caco de telha e começou a raspar suas feridas. Talvez esta noite nós precisemos raspar feridas e calar. Fique de pé. Talvez você espiritualmente tenha um caco de telha na sua mão nessa noite, e você precisa raspar as feridas que existem em você nessa noite. E não perca a fé. Jó perdeu tudo, gente, mas ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a fé. Essa noite, se você precisar raspar feridas, pega o caco nessa noite. Pega o caco espiritual nessa noite. Raspe as feridas que existem em você. Raspa as feridas da mágoa, do rancor. Raspe as feridas da incerteza. Raspe as feridas do medo. Vai raspando nesta noite. Talvez você esteja sentado nas cinzas espirituais, mas Deus quer nesta noite elevar o grau da nossa fé. Deus quer nos elevar nessa noite. Deus está te dando um caco de telha para você raspar espiritualmente as tuas feridas, adquirir mais fé, porque esta fé vai mover multidões, porque esta fé vai mudar a realidade da tua vida, porque esta fé vai mudar a tua realidade, porque a fé que você está adquirindo, a fé que Deus está te dando nessa noite, vai te mudar, vai te transformar, vai te fazer você uma pessoa diferente. E que nesta noite Deus possa calar essa mensagem, essa palavra no coração e na tua mente. Porque hoje é dia, hoje é noite, hoje é o final de semana, para nós rasparmos as nossas feridas, para nós rasparmos as nossas mágoas, para nós rasparmos os nossos rancores. Porque Deus precisa ouvir a nossa fé. E nesta noite, que o Senhor Deus possa fazer uma água tremenda nas nossas vidas, nos nossos corações. Cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Nós estamos encerrando Minha vida esses minutos finais. reveste E ainda lhe resta teu poder. alguns
minutos. Preciosos minutos. Preciosíssimos minutos. E você precisa levar a bênção para a sua casa. Você precisa levar mudança de realidade da tua vida. Você precisa levar a tua pele, teu corpo limpo. Aleluia. Quando nós falamos que a Bíblia nos alerta sobre algumas coisas, essa noite Deus nos alertou em muitas coisas, que você possa guardar no teu coração e que você possa adquirir nessa noite mais fé, que você possa pegar o teu caco de telha espiritual que lhe sobrou, raspar suas feridas, sua mágoa, sua incerteza, seu medo, raspar, pedir a Deus um pouquinho de fé. Talvez não precise muito, precisa posição, precisa convicção, precisa certeza e precisa um pouquinho de fé. Eu quero cantar com o grupo mais uma vez. Nós vamos orar e nós vamos encerrar. E que você nesta canção cante com a alma e com o coração. Cada vez que a tua fé é provada. Quantas vezes a tua fé já foi provada? Não foi nenhuma, nem duas, nem três. Foi várias vezes. Várias vezes foi provada a tua fé. Mas o Senhor Deus estava ali. Por muitas vezes a tua fé foi provada, mas Deus estava ali com você. Aleluia. Minhas provações não são maiores. Não são. Suas provações não são maiores. Não são, saiba disso. Vai abrir o mar espiritual na tua vida. Vai abrir. Você vai andar sobre as águas espirituais. Você vai andar sobre as águas espirituais. Você vai andar sobre as águas espirituais nesta noite. No nome do Senhor Jesus, Deus de poder. E nesta noite, eu quero que você ore. Eu quero que você ore agora. Quero orar juntamente com você nessa noite. Espero que você tenha entendido o que Deus trouxe para nós, para mim, para você. Espero que Deus tenha trazido algo que nos alerte nessa noite. E nós vamos sair de lá, nós vamos sair daqui para amanhã, para essa noite. Saímos fora do tempo. Você que está na rede social, vai desligar as redes sociais. A realidade vai voltar à tua vida. E aí você vai ver o quão é importante ter fé. O quanto é importante você ter um pouquinho mais de fé. Enquanto o grupo canta, eu quero orar com você. Eu quero que você coloque agora qual é a situação que você está vivendo. Você está querendo romper em fé nessa noite? Será que você precisa pegar um caco de fé, um caco de telha e raspar as suas feridas? Eu quero orar com você nessa noite. Senhor amado Deus, Deus de poder, Deus amado, nesta noite, Senhor, há uma multidão nas redes sociais. Há pessoas aqui no templo, Senhor, que ouviram a Tua palavra, que ouviram o Teu mandar, que ouviram o Teu alerta, Senhor Deus. E que nesta noite, a cura, a libertação, a unção, comece a viver na vida das pessoas. Aquelas pessoas que estavam sem fé, dá um pouquinho de fé, dá muita fé. Aquelas pessoas que estavam sentindo sua fé se esvaziar, venha com providência, venha abençoando, venha colocando mais fé sobre essas pessoas. Aquelas pessoas que estão sentindo, que sentiram que sua fé está se esvaziando, que a sua fé está se esfriando, nesta noite eu apresento para Ti, apresentamos para o Teu altar, Senhor, e pedimos que Tu venhas, Senhor, nesta noite, nos dando mais fé, nos abençoando com fé,
com glória, nos enchendo da tua glória, da tua graça e com muita fé. Abençoa-nos, que nós tenhamos fé para agradar a Ti, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Vai plantar e vai colher. Muito obrigado, Deus abençoe. Estamos despedidos na paz do Senhor Jesus. Obrigado você que está online. Obrigado pela tua audiência, por você estar juntamente conosco. Obrigado. Tenha mais fé. Você que está no templo, muito obrigado. Amanhã é dia de exercermos a nossa fé.